Olá, pessoal do Japão, bom dia, pessoal do Brasil. Estamos iniciando aqui mais uma live. Antes, deixa eu convidar aqui o professor Pianaro para dar um olá para vocês. Enquanto isso, vocês vão aí nos mandando um olá. Ui! Momento, que essas coisas acontecem. Opa! Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer. Bom dia, Patrícia. Prazer te conhecer aqui agora. Maravilha. Prazer todo meu. Eu tô aqui conectando o professor Pianaro, só um minutinho. Tá tudo certo. Eu não sei se não tá entrando. Agora sim. Aí o professor entrou agora. Agora sim. Maravilha. Enquanto isso, bom dia a todo mundo que está aí, está assistindo ao vivo, está assistindo Bom dia, depois. Bom dia a boa todos. noite, Japão. Boa noite, Brasil. Japão. Aqui é boa noite. Bem-vindo, Márcio. Bom dia, boa noite, Patrícia. Boa noite, professor. Tava aqui dando bom dia. Nos cumprimentamos aqui, eu e o Márcio. Antes de iniciar, eu gostaria que você fizesse sua apresentação, professor Pianaro. Dá um olá para todo mundo. O de Bom, sempre. primeiro você, né? Bom, eu já fiz aqui, mas vou fazer de novo. Agora que estamos os três aqui presentes, primeiramente agradecer ao Márcio por aceitar o convite, estar participando desse projeto do Marui Table. Aqui já estamos desde 2017, nesse continuamente, né? Agora uma vez por mês, antigamente a gente fazia a cada 6 meses, né? Juntava um grupo de palestrantes, de profissionais com diferentes temas, e agora a gente resolveu colocar uma vez por mês cada um apresentando o seu tema durante 1 hora. Esse é o objetivo nosso, trazer informação, trazer conteúdo para que as pessoas que estão aqui no Japão, comunidade brasileira, latino-americana, possam ter acesso a diferentes informações, a diferentes tipos de conteúdo, e é esse o objetivo do Marui Table. Professor, bom dia. Bom dia, boa noite. Boa tarde para o pessoal da Europa aí que nos acompanha também. É um prazer estar aqui novamente, né? Obviamente que nós, como você já bem colocou aí, nós estamos aqui desde 2017 nesse projeto. É um projeto não visa lucro, né? Apenas para trazer as informações e colocar as pessoas em contato aí com o mundo, aumentando sua network, etc. Muito bem. Márcio, seja bem-vindo, né? É um prazer estar aqui com você também, até porque o tema é bastante instigante, bastante desafiador, né? E dentro dessa ideia de trazer para a comunidade brasileira, comunidade latina e outros, né, que estão vivendo aí no Japão, eu acho muito pertinente a gente falar sobre essa questão da felicidade corporativa. Tá? Nós estamos repetidamente trazendo pessoas que falam para a comunidade brasileira e do Japão, porque é uma adaptação bastante difícil às vezes, né? Não sempre, mas normalmente uma adaptação difícil, uma nova cultura, um novo país, a um novo modelo mental de se trabalhar nas organizações, né? E eu acho que o teu tema vai ser muito interessante. Como eu não costumo fazer as apresentações formais, porque também não gosto que façam as minhas, né? Então eu passo a palavra para você para fazer a tua apresentação formal e aí a gente começa o bate-papo. Maravilha. Bom dia a todos aí. Boa noite, pessoal do Japão. Boa tarde da Europa aí, como falou o professor Pianaro. Eu sempre digo que é no melhor ou no pior trocadilho possível, né? É uma felicidade muito grande estar aqui, né? Essas piadinhas aí meio tortas aí, mas enfim. Eu sou o Márcio, pra vocês entenderem um pouco da trajetória, muito brevemente, como eu cheguei na Ciência da Felicidade. Eu sou o típico executivo
que foi martelado pelo mercado de trabalho com coisas que eu não concordava. E isso afetava a minha felicidade e a felicidade dos meus colegas. Eu era aquele cara que levantava a mão e dizia, não, peraí, tem que ter um jeito diferente de fazer. Até que não fui muito bem sucedido nessa primeira parte dessa jornada e cheguei a ouvir de um gestor meu que eu precisava escolher entre ser feliz ou ser bem sucedido. Apesar de não acreditar realmente nisso, eu segui a minha vida corporativa ali baseado nisso, né? Enfim, cara, peraí, aqui eu não vou ser feliz e aqui em casa eu vou ser tentando separar essa vida. Foi mais ou menos um pouco da minha trajetória. Até que eu descobri, peraí, existe ciência em torno disso. Não existe isso, não é somente um achismo, algo da filosofia. E aí, quando eu descobri que existia argumento científico em torno disso, eu enlouqueci. Em 3 anos eu formei, fiz 4 pós-graduações, lendo aí 30 livros por ano, estudando enfim, sobre o assunto, para mostrar que aquilo que eu acreditava existia embasamento científico em torno disso, que é pessoas felizes colaboram para um ambiente mais produtivo e principalmente sustentável, porque se a gente não sustentar, não cuidar da matéria, no pior sentido, da matéria-prima que a gente tem nas organizações, que são as pessoas, a gente não vai ter mais gente para trabalhar. Então, ou a gente cuida das pessoas, ou elas vão buscar esses cuidados em outro lugar, nem que seja abrindo suas próprias empresas, ou numa grande renúncia, como a gente vê um movimento acontecendo aí nos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso é um pouquinho de mim aí. Eu sou o Márcio, esse estudioso da felicidade. Muito bom, muito bom. Isso vem de encontro a uma preocupação que eu sempre tive. Eu lecionei por alguns anos a cadeira de disciplina, de qualidade de vida no trabalho. E essa era uma das minhas questões básicas, né? O que é qualidade de vida no trabalho? Tá? Exatamente nesse sentido de que a qualidade de vida ela pressupõe um princípio da felicidade. Então, esse momento, vamos dizer assim, de definir qualidade de vida, eu também nunca consegui definir, né? Eu sempre chamava atenção isso dos alunos, né? E você não pode definir a qualidade como um modelo padrão, tá? A qualidade é individual, até porque nós somos seres humanos totalmente diferentes uns dos outros, tá? Geneticamente e memeticamente. Ok, meu caro, então vamos começar nosso bate-papo aqui. Vou colocar alguns pontos aqui, você discorre em cima deles, né? Felicidade Maravilha. pode ser simples de sentir? Enfim, essa é um bom começo. No que diz respeito a sentir a felicidade, não precisa de grande capacidade cognitiva, de grande explicação. Então, quando eu vou falar de sentir a felicidade, ela é algo simples. Pergunta para uma criança se ela está feliz, ou você observa de fora uma criança, por exemplo, brincando, ou uma outra atividade, você vai ver, talvez ela não vai estar rindo, mas ela vai estar interessada, ela vai estar envolvida naquela atividade, e você vai perceber que ela está feliz. Então, ela não tem essa grande capacidade cognitiva de pensar, estou ou não sou feliz. Ela simplesmente está vivendo aquele momento, está percorrendo aquele caminho. Então, sentir a felicidade é muito simples. Mas quando a gente vai para explicar a felicidade, aí a conversa é um pouquinho diferente. É um debate que dura, no mínimo, aí 2.500 anos. A gente vai pegar os primeiros registros aí do Ocidente, aí, como Tales de Mileto, que é um dos filósofos da Grécia lá, que vai começar a falar sobre felicidade. Depois a gente vai ter Aristóteles falando sobre a eudaimonia, até chegar os dias de hoje. E eu queria fazer uma pergunta para você que está assistindo aqui, você pudesse responder, né, de forma sincera e o mais breve possível que você puder. Você quer ser feliz? Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas, ou praticamente 99,9%, vai dizer que sim. Ou seja, essa resposta está na ponta da língua. Você quer ser feliz? Sim. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. O que é felicidade? Aí vem o grilo na sala. Porque aí, normalmente, mais ou menos o seguinte, quando eu faço essa pergunta, ou no individual ou em palestras, as pessoas têm mais ou menos a mesma reação. Ela dá uma suspirada, aí ela olha para cima, repete a pergunta, felicidade, o que é felicidade? E aí vem a resposta. Ou seja, olha que interessante. Quando eu pergunto se a pessoa quer ser feliz, está na ponta da língua. Eu quero. E o que é felicidade? Para, respira, olha, repete a pergunta, tática comum para pensar na resposta, quando você não tem resposta na ponta da língua.
e aí vem uma definição. Ou seja, muitas vezes, na maioria das vezes, acontece isso. A pessoa quer, mas ela não tem uma definição pronta do que é felicidade. Então, a partir do momento que a felicidade, durante muito tempo, ela passou batida, vamos dizer assim, por essa parte do entender a felicidade como, por ser considerada um aspecto subjetivo demais para ser estudado, a gente deixou um pouco de lado a percepção desse conceito. E aí, se a gente fizesse aqui uma dinâmica, se a gente tivesse X pessoas na sala aqui e pedisse para cada pessoa escrever no papel o que é felicidade, em silêncio, ninguém fala com ninguém, e depois de X minutos, a gente lê em voz alta o que foi escrito no papel. Te convido a fazer isso com seus amigos, com sua família, enfim, é um exercício interessante. Ou, principalmente na equipe do seu trabalho também vai ser extremamente valioso. Você vai perceber que se tiver 10 pessoas na sala, a grande probabilidade de você ter 10 respostas diferentes é muito grande. Por que isso? Porque a nossa felicidade, a nossa percepção, nosso entendimento da felicidade vai ser baseado nas nossas experiências e observações anteriores, combinados com uma predisposição genética biológica. Claro. Ou seja, existe uma unicidade muito grande nessa percepção. Eu gosto muito daquela... uma passagem de uma aula que eu assisti um tempo atrás do professor Pedro Calabres, que ele comenta: você come todos os dias. Mas não é porque você come todos os dias que você entende de nutrição. Você faz várias atividades comuns, você se movimenta todos os dias, mas não é por isso que você, nem que seja para levantar, nem que seja um ato de sedentarismo, que é da cama, sofá, sofá-cama, né? Mas algum movimento você vai fazer. E nem por isso você entende de movimento corporal, de educação física. Você sente felicidade, você sente emoções, nem por isso você é um especialista nisso. Mas muitas vezes a gente tem essa percepção de que as nossas experiências anteriores são uma verdade absoluta. Ou melhor, a nossa percepção das nossas experiências anteriores são. Então, a partir disso, a gente começa a perceber que não é um assunto tão simples assim quando a gente começa a explicar. E o porquê é importante a gente trazer para o debate isso, e eu sempre começo os assuntos sobre felicidade com essas duas perguntas. Para mostrar que eu não posso fazer um exame de sangue, eu posso até fazer um exame de sangue aqui do professor Pianaro, vou colocar ele numa maca lá de ressonância magnética, encher a cabeça dele de eletrodos, com uma touca cheia de eletrodos. Eu vou fazer os maiores exames possíveis. E mesmo assim eu vou poder inferir de fora: você é feliz. Ele vai depender de um autorrelato. Por mais que possam existir evidências correlacionando atividades de uma área cerebral à felicidade, eu não posso inferir de fora a felicidade do outro, a não ser que a pessoa, assim, que o indivíduo em si perceba a felicidade. Então, existe uma certa complexidade muito grande em relação a isso, e esse é o ponto basal da conversa. Esse é o ponto basal para a gente entender de felicidade. Existe uma subjetividade. Ok, até aí tudo bem. Né? Total, né? Total. Absurda. Né? É um dos assuntos mais complexos assim para se debater, porque ela é muito, além disso, além de toda essa subjetividade, ela é extremamente interdisciplinar. Porque vai existir o aspecto genético que influencia, vai existir o aspecto psicológico, vai existir aspectos antropológicos, vão existir aspectos que vão abordar a área da saúde física especificamente, vão existir aspectos que vão ser fragmentados em cultural, enfim, é uma interdisciplinaridade muito grande quando a gente fala de felicidade. Até aqui eu estou confundindo a cabeça de muito ou está fazendo sentido aí? Me ajuda aí, professor. Eu queria só fazer uma intervençãozinha, porque nós temos aqui uma professora lá de Recife e de Bezerros, uma cidade do interior de Pernambuco, e temos uma pessoa aqui do Rio de Janeiro. Esse contexto geográfico, esse contexto cultural, ambiental, também influi bastante na questão da felicidade, né? Porque você está em Porto Alegre, eu estou aqui em Caiobá, estou praticamente morando na praia, e nós estamos, a Patrícia está em Tóquio, então veja, toda uma situação diferente, ambiental, né? E além da parte genética e memética, que você já trouxe aí um pouco na tua fala, né? O teu construto pessoal, né? Em que família você veio, como foi o teu espaço entre amigos, na tua escola, tal, etc. Isso tudo vai fazendo uma construção pessoal que certamente vai impactar no conceito de felicidade, que é muito pessoal.
Agora, me corrija se eu estiver errado. O fato das pessoas quererem ser felizes a partir de definições de outros, isso pode trazer um problema muito sério, inclusive no aspecto psicológico. É vero isso? É vero, e isso se dá muito por uma confusão dentro de dois termos muito semelhantes que não são opostos, na verdade eles são complementares. Existe uma definição, né, do que é felicidade, e a confusão acontece quando a gente confunde felicidade com alegria. Né? Alegria, como a gente bem sabe, é uma emoção, né, uma reação biológica a um estímulo exterior ou interior. Até aí tudo bem. Então eu vi uma piada, eu fiquei alegre, eu fiquei divertido, eu sorri, enfim, eu vi algo que me agrada, né? Cheguei em casa, meu filho deu aquela risada para mim, eu senti alegria, né? Eu não decidi, vou sentir alegria agora. Não deu certo. Eu preciso ter um estímulo, nem que seja interno ou externo, para que ele desencadeie. Já a felicidade, ela vai um pouco mais além disso. Ela contempla uma espécie... a melhor definição que a gente tem hoje dentro do mundo acadêmico é da pesquisadora russa, naturalizada americana, Sonia Lyubomirsky, que diz o seguinte, que a definição de felicidade, para ela, depois de mais de 25 anos estudando felicidade, acho que mais agora 30 anos estudando felicidade, felicidade são experiências de contentamento e bem-estar, combinado com a sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então tem duas partes muito importantes nessa definição dela. Que a primeira são experiências, ou seja, é uma experiência ao longo do tempo, né, de contentamento e bem-estar. Aquilo que me contenta, ele me diz em relação àquilo que me satisfaz, aquilo que é o suficiente. Se a gente fragmentar essa palavra contentamento, a gente pode chegar em insuficiência, que talvez não seja algo que transborde. Né? Eu posso... Coisas suficientes, coisas que me bastam, né? Me contenta. E de bem-estar. Bem-estar, se sentir bem. Essa parte da felicidade, essa parte dessa primeira sentença dela, está relacionado com a alegria, que é essas sensações boas que a gente tem. Né? Estou contente, estou me sentindo bem, mas existe uma outra parte importante dessa sentença, dessa definição de felicidade, que vai além da alegria, que é combinado à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então, muitas vezes, a gente tem essa imagem, né? A gente tem essa... A rede social, ela propicia isso muito, né? Quando a grama do... É velho ditado aqui, né? A grama do vizinho parece mais verde, né? E a gente, na rede social, eu sempre falo que todo palco tem seu bastidor e todo mundo tem... Ou todo LinkedIn tem o seu offline, né? Porque, cara, dificilmente a gente coloca lá no LinkedIn, hoje essa reunião foi um fracasso. Né? Hoje foram divulgados os troféus aqui de final de ano da empresa e eu fiquei em terceiro. Né? Só foram premiados os 2 primeiros. E ninguém posta isso. Né? A pessoa vai lá e coloca seu melhor, coloca o seu palco. Então, existe esse bastidor e a gente acaba sendo exposto a só o palco. E a gente começa a comparar. Não, peraí, o outro tá melhor que eu, o outro tá melhor que eu, o outro tá melhor que eu. Ele tá alegre. Só que muitas dessas conquistas desse dia a dia, eles estão relacionados, muitas vezes, a alegria ou a uma romantização do propósito que a gente sabe que também existe hoje, né? As pessoas muitas vezes, que é a segunda parte da sentença, combinada a sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena, está relacionado muito a um senso de propósito. A primeira parte dessa frase da Sonia Lyubomirsky, ela está relacionada a um aspecto emocional, emoção, sentir, muito relacionado a aspectos emocionais. Já a segunda, ela é um aspecto mais cognitivo. É como se a primeira tivesse, se a gente separasse na filosofia, a primeira parte da sentença dela relacionada à alegria vai ser da hedonia, né? do hedone, que vem do prazer. Já a segunda, a eudaimonia do Aristóteles, que é viver uma vida através da virtude, onde eu sinto que ela vale a pena e eu tenho um senso de propósito. E o propósito, muitas vezes, ele é romantizado também nessa rede social. Porque parece que é aquela coisa, eu descobri o meu propósito. É como se eu estivesse numa caverna. Aí eu tô andando lá dentro, eu tiro as pedras, eu acendo uma lanterna. Aí numa hora, eu acendo uma tocha e na minha frente está o meu propósito. Uma coisa mística, né? Ah, o propósito tá aqui. E, cara, na verdade, muitas vezes a gente constrói o propósito ao longo do tempo, ou a gente começa e depois vai fazendo, vendo o que se encaixa ou não vai. Né? Junto com as nossas combinações aí meméticas, genéticas, o que se encaixa nisso e o que me faz ter contentamento, bem-estar e que combinado faz eu ter uma vida que tenha sentido e vale a pena.
Ou seja, quando eu reflito no outro a minha expectativa, eu cumpro talvez uma parte da felicidade que vai entrar num outro aspecto que a felicidade tem de detalhe. Né? Nosso ser humano ele tem essa nossa incrível capacidade de adaptação. Dentro da psicologia positiva, da ciência da felicidade, surgiu um termo que se chama adaptação hedonista. Né? Hedônia vem do prazer, adaptação não precisa explicar. Então você se adapta aos prazeres. Né? A pergunta mais simples que eu gosto de explicar é: quanto tempo dura o prazer de dirigir um carro novo? Quanto tempo dura o prazer? Você compra, você vai lá, tá, maravilha, o carro novo, ou você talvez... Até a você primeira tem... oficina. Até a primeira oficina, até pagar a primeira revisão, até, né? Enfim, mais ou menos isso, né? Quando o carro deixa de ter aquele cheirinho, ou é só o cheirinho que foi colocado, e a gente sabe que hoje é colocado em aerosol lá dentro dos carros, né? Enfim, passou o cheiro, passou a felicidade do carro novo, ou seja, os prazeres eles se adaptam. E muitas vezes esses prazeres, essa felicidade exterior que é colocada na mídia social, ela está relacionada, ou muitas vezes a uma romantização excessiva do propósito, ou muitas vezes a alegria. E quando eu vou só na alegria para buscar felicidade, eu sou um cachorrinho, eu sou aquele burrinho atrás da cenoura, né? Eu até alcanço, mas aí eu vou, se fosse numa linha, né, num gráfico, eu estou vivendo a minha vida. Aí eu tenho uma conquista. Nossa, maravilha! Eu aumentei minha felicidade. Na verdade, eu aumentei a alegria. Só que vem a adaptação hedonista. Eu volto ao meu estado basal anterior, porque eu comprei o carro e o carro já não é tão bom. Aí eu percebo, né? Eu vivia um pouco disso, né? Eu andava de ônibus, né? Trabalhava todo dia de ônibus. Aí, cara, eu comprei meu primeiro carro. Maravilha, cara. Na cidade onde eu morava, o ônibus é ruim, né? Não era uma boa situação de transporte público na época, Novo Hamburgo. Então, cara, quando eu consegui meu carro, foi muito bom, cara. Nossa, que maravilha, felicidade. Show de bola. Aí depois eu comecei a perceber que era quente pra caramba aquela cidade ali. Meu carro era um Passat 86, não tinha ar-condicionado. Na verdade, o meu ar-condicionado era 4x80. Não sei se vocês já ouviram falar esse. Não? 4 vidro aberto, 80 por hora, salve quem puder e socorro na sinaleira, né? Então, cara, tipo... Mas aí eu comprei um carro com ar-condicionado. Um Ninho 1.0. Maravilha, minha felicidade aumentou de novo. Até que depois, cara, já me acostumei. E a gente vai seguindo isso até a gente percebe, peraí, cara, minha felicidade não tá nessas pequenas conquistas, mas no processo de conseguir elas. Então, mais do que a felicidade ser uma linha de chegada, e aí eu estou até adiantando alguns assuntos aqui, a felicidade, ela é o caminho. Né? E vários aspectos vão fazer parte desse caminho. Né? O jeito que eu caminho com quem está comigo e para onde eu vou. Então, você já assistiu a aula de neuroestratégia comigo, né? Exatamente nesse pensamento que eu trabalho. Não existe um plano fixo lá na frente, né? Quando se trata de aspectos pessoais. Você tem que trabalhar sempre o dia a dia e fazendo essa adaptação, né? Como você já comentou, essa adaptação hedonista para que você vá se ajustando naturalmente e você consiga enxergar coisas boas, né? Que tem gente que não consegue enxergar as coisas boas dentro de qualquer processo. Né? Tem esse lado. Fixa muito no aspecto negativo e isso acaba impactando totalmente em qualquer definição que você possa dar para a felicidade. Exatamente. Eu sempre falo que um esboço de teoria que eu chamo de teoria dos caminhos, que a felicidade é o caminho, né? Gandhi vem com esse aforismo muito bom dele. E aí, vamos lá, a felicidade é o caminho. Se fosse um quadrante, né? O ambiente influencia diretamente, né? Se eu estivesse na Ucrânia agora, as minhas condições para ser felizes, elas seriam propícias ou não seriam? Eu tenho um estudo que eu sempre cito que soldados americanos do Vietnã, 80% deles, quando estavam na guerra, eles consumiam heroína. Depois que eles retornaram para casa, os que retornaram, 20% continuaram usando heroína. Os outros 60% não precisaram mais. Ou seja, mudou o ambiente e um hábito até com potencial de vício foi abandonado. Perfeitamente. Então, o ambiente tem um impacto muito grande. Mas o jeito que eu caminho esse ambiente também faz. Então, aqui a gente entra no mindset, a gente entra na memética, a gente entra até na genética, assim, porque vai influenciar, né? Eles são interrelacionais, os dois ali. Com quem eu tô também. Quem eu tô vai influenciar no ambiente. Né, com quem eu estou trilhando esse caminho. As pessoas que estão do meu lado são pessoas que me jogam para frente ou são freios, né, são âncoras. E para onde eu vou faz todo sentido. Eu até posso estar num ambiente não favorável, mas se eu tenho para onde suficientemente forte, eu consigo atravessar, né, o quadrante e ir além.
Até fui falar disso aqui, até perdi o ponto anterior que você estava comentando das pessoas negativas, né? Exatamente. Então, quem compõe o ambiente? Pessoas e eu, né? Eu influencio o jeito do ambiente, né? E as pessoas também, porque o ambiente, na verdade, que é um construto médico, né? Um construto cultural que vai gerar esse ambiente. Cara, como é que eu contribuo para esse ambiente? Né? De um jeito negativo, de um jeito que eu vou só olhar para trás muitas vezes, né? Usando a metáfora desse caminho. Eu estou caminhando para frente, mas estou só olhando para trás. Estou só olhando para as pedras que aconteceram e deixo de aproveitar o caminho que eu estou andando. Eu deixo de perceber as pessoas que estão ao meu redor. Eu deixo de caminhar aquele caminho naquele momento presente. Aí, às vezes, o que acontece? Se eu estou caminhando uma estrada e estou olhando para trás, uma hora eu tropeço, caio, e aí eu tenho mais uma coisa para reclamar se eu continuo olhando para trás. Olha lá atrás, eu caminhei, eu tropecei, eu estava andando. E aí fica focado nesses aspectos negativos. Então, para trilhar esse caminho, primeiro, eu preciso olhar para frente, preciso perceber o que está acontecendo aqui. E olhar para frente é enxergar as coisas por um aspecto mais positivo. Até porque passado já era, né? Você não recupera mais. Exatamente. Exatamente. E dentro disso, professor, trazendo um pouco para o mundo do trabalho aqui, vão me interrompendo, vão me perguntando aqui, porque já perceberam que às vezes eu engato vou na primeira, segunda, terceira, né? Eu só queria abrir um parênteses aqui, que se alguém quiser fazer uma pergunta, aí fica à vontade também. Né? Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Quando a gente vai para a felicidade... Felicidade no trabalho é a mesma coisa que felicidade na vida? Isso é um ponto interessante, né? Eu já fiz essa dinâmica, né? Vamos juntar com a dinâmica anterior, né? Pergunta para a pessoa, você quer ser feliz? Todo mundo vai dizer que sim. Pergunta o que é felicidade, olha para cima, suspira, repete a pergunta e aí vem uma sentença elaborada na hora. Mas, ao invés dela verbalizar, pede para ela escrever o que é felicidade. Só pede para ela escrever o que é felicidade. Depois você pergunta para ela, o que é felicidade no trabalho? E escreve embaixo. Aí depois ela vai ler o que é felicidade e o que é felicidade no trabalho. Aí, muitas vezes, a resposta é diferente. Não, felicidade no trabalho é eu ter uma remuneração assim, é eu poder ter tempo com a minha família, é eu poder, enfim, ter uma flexibilidade. Vão surgir aspectos diferentes. Mas, nossa, olha que curioso, né? A felicidade. Se eu fizer a pergunta para as pessoas, cara, e aí você se fechou mais ou menos, se você der uma resposta diferente para felicidade no trabalho e para felicidade na vida, aí que você está assistindo, comenta aí no chat aí para a gente saber. Mas, quando foi feito comigo, aconteceu isso. Eu escrevi, felicidade é isso, não sei o que, estar com a família e tal. E aí depois, quando é felicidade no trabalho, eu não podia colocar que é estar com a família no trabalho. Porque minha família não vai junto lá no trabalho ou não está aqui na sala do home office hoje. Então, existe uma percepção diferente. Só que a biologia, né, o sentimento da felicidade, ele vai seguir muito uma linha semelhante. Vão existir experiências de contentamento e bem-estar, agradáveis, mas muito mais o cognitivo de perceber que aquele trabalho possui sentido e vale a pena. Ou seja, que eu tenho um propósito em torno daquilo. Então, existe... se no trabalho, principalmente, existe um aspecto cognitivo. Né? O Mihai Csikszentmihalyi, ele fala que o trabalho se a gente não gostasse do trabalho, a gente não teria evoluído como espécie. Se a gente não tivesse gosto pelo trabalho, a gente não teria evoluído como espécie, porque as coisas que a gente não construiu só, até então, na mão dura. Né? Muitas coisas que aconteceram pelo gosto pelo trabalho, pelo exercer algo, né? Pelo movimento, pela eudaimonia, do Aristóteles, mais uma vez, que está muito relacionada a ter essas virtudes expressadas em comportamentos, em realizações. A questão que a gente tem que cuidar muito é que a gente coloca a felicidade depois dessa linha de chegada que a gente chama de realização. E aí é um ponto muito crucial quando a gente fala de felicidade no trabalho. Clóvis de Barros Filho tem um TED inteiro que ele fala isso, e eu vou resumir em 1 minuto. A gente está na escola e a gente vê a turma brincando no recreio lá,
com um pátio livre, quando você é menorzinho tem aquele pátio limitado. E aí você fala, nossa, quando eu tiver o pátio livre para correr, eu vou ser muito feliz. E aí você sai lá do jardim, da pré-escola, vai para a primeira série, aí daqui a pouco você perceber que a turma do ensino médio lá, eles são muito mais descolados, eles são muito mais legais, e você pensa, nossa, quando eu tiver no ensino médio, eu vou ser mais legal, vou ser mais feliz. E aí você percebe que, cara, o pessoal na faculdade, olha que legal, eles vão ter emprego, não sei o que, eles vão ter seus próprios dinheiro. Quando eu entrar na faculdade, aí depois quando eu conseguir um emprego, e aí depois quando eu trocar de carro, quando eu sair do ônibus, quando eu comprar um carro com ar-condicionado, quando a gente vai colocando a felicidade sempre na conjugação do futuro, né? Quando, sempre colocando a felicidade para depois de uma linha de chegada. E esse é um erro quando a gente fala de felicidade, não só na vida, mas principalmente no trabalho. Porque a gente tem essa questão, a gente entrou no mercado de trabalho, foi lá estagiário, nossa, quando eu for efetivado, nossa, aí sim eu vou ser feliz. A gente coloca a expectativa do futuro. E quando a gente chega, a gente vai ter aquelas emoções positivas, vai ter aquele pico, né? Aquele gráfico que a gente estava falando antes. Eu tive a sensação de contentamento e bem-estar. Só que ela logo se adapta, e se eu não tenho uma sensação de propósito no meio da trajetória, e se eu não aproveito o caminho, eu só vou ser feliz quando eu cruzar uma linha de chegada. E essa linha de chegada, às vezes você demora 2, 3, 4 anos, mais hoje, 4, 5 anos para se formar numa faculdade. Pô, quer dizer, eu vou passar 4 anos infelizes e só vou ser feliz quando eu me formar. Né? Aí eu entrei num trabalho que tem uma função que eu não gosto tanto hoje. Ela não tem tanta sensação de contentamento e bem-estar. E aí eu só vou ser feliz quando eu trocar de área, quando eu mostrar meu resultado aqui. Então a felicidade, mais uma vez, ela está no caminho, o Gandhi falou isso muito bem, e colocar a expectativa para a felicidade depois de uma linha de chegada é um erro que a gente precisa corrigir na nossa mentalidade. É uma frase que eu sempre cito, né? Felicidade exige manutenção constante. Felicidade não é linha de chegada. Felicidade é um item com manutenção constante. É igual o nosso corpo, cara. Existe uma certa... Essas comparações metafóricas, assim, acho que são muito ricas, né? O nosso corpo precisa de manutenção. Nós, como seres humanos, precisamos de manutenção. A gente precisa dormir. A gente precisa comer. A gente precisa de aspectos higiênicos que precisam acontecer. E só isso é a manutenção do ser humano. Estou desconsiderando aqui aspectos psicológicos que também fazem parte dessa manutenção. A felicidade é igual. Né? Você não malha, né? Lá 2, 3 anos, fica com aquele o shape para virar blogueiro de fit lá, sei lá o quê. E aí tá pronto, você pode parar de treinar e comer o que você quiser depois dessa linha de chegada. Não, cara, ela tem manutenção constante. Né? Existe uma manutenção que existe para ser feita. Então, podem sim existir linhas de chegadas. Cara, foi legal quando eu me formei. Foi legal receber os troféuzinhos lá de melhor gerente, melhor tudo que aconteceu. Mas, se as empresas colocam a felicidade no trabalho de um colaborador, né? E aí vai para a área de quem cuida dos seus colaboradores. A felicidade deles vai ser quando em novembro a gente reunir todo mundo numa convenção, né, que antes era presencial, agora volta a ser presencial talvez, enfim, e a gente vai dar um troféu lá para os melhores do ano. E aí aqueles melhores do ano vão se sentir motivados e quem não foi vai querer estar lá no próximo ano. E essa é a nossa contribuição à felicidade. Ou seja, eu estou depositando toda a felicidade, todo o bem-estar numa linha de chegada. E aí você não consegue, né, ou você consegue e fica bem por um tempinho, e aí depois vem lá, não, 10 meses de pancadaria, porrada, sem segurança psicológica, se tu levantar a mão, te dou uma martelada aqui, enfim, né, o meu ego vale mais do que a tua percepção aí, esse artigo científico aqui, isso aí funciona no Google. Aqui na nossa empresa tu sabe que isso não funciona. Né? Eu fico muito puto da cara, desculpa o palavrão, com essa seletividade científica. Né? Porque, tipo, a pessoa, ela vai lá e aí ela fala cientificamente, né? E defende algo que é cientificamente comprovado. Né? Não vou levantar uma temática específica aqui para não ser polêmico. Aí quando você vai lá e mostra, cara, 275 estudos, numa meta-análise, que mostrou que pessoas felizes produzem mais, a pessoa, não, é que isso aqui não funciona aqui. Né? Tipo, existe uma seletividade científica, né? Não, essa pesquisa aqui eu acredito, essa outra pesquisa aqui, não, isso aqui não funciona aqui. Mas peraí, cara, qual é o teu critério para validar, para entender ou de aceitação científica? Né? A gente sabe que existe, obviamente, muitos viés envolvidos nisso, mas, cara, dar esse choque de consciência eu acho importante, porque realmente existe ainda resistência, preconceito quando se fala de felicidade no trabalho. Eu sofro isso. Vou contar muito breve um episódio aqui, tá? Eu estava numa reunião, tá? Com um outro executivo,
E a gente resolveu o problema que a gente estava resolvendo, o assunto da reunião. A gente estava naqueles instantes finais de reunião, aquela resenha, né? Final de reuniãozinha assim. E a gente estava dando risada. Daqui a pouco chegou a cabeça de um executivo aqui atrás. Chegou a cabeça do executivo aqui atrás e falou: Ô Marcinho, né? Ô Marcinho, esse negócio aí tá muita risadinha essa tua reunião aí, cara. Não vem contaminar o meu time com esses teus papos de felicidade. Não vem contaminar o meu time com esses teus papos de felicidade. Foi uma piadinha, mas foi uma piadinha tipo assim, cara, né? Sabe aquela cutucada de um diretor? Eu tava falando com o nível gerencial e vem um diretor ali. Cara, o que é os papinhos de felicidade? Né? Ou seja, mesmo uma empresa que tem... É uma empresa que tem programa de bem-estar. É uma empresa que tem programa de bem-estar, Great Place to Work, todas essas paradas aí que a gente olha. Né? Mas, às vezes, na média liderança, a coisa se perde. Então, existe uma necessidade da gente cuidar da felicidade no trabalho e desconstruir essa, essa relação com felicidade algo bobo, algo alegre. Eu uso aquele exemplo do balão, né? De felicidade ser confundida com pessoas de braços abertos, pulando, quando na verdade ela passa muito por essa parte cognitiva que eu comentei, a sensação de, combinado com a sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Eu vou falando aqui, cara, eu vou conectando um assunto no outro aqui, vai me interrompendo aí. Tá ótimo. Isso aí vem de encontro. Eu, como orientador de mestrado e doutorado de vários alunos, eu sempre falo o seguinte, né? Essa questão do modismo científico, né? O teu trabalho ele vai ter um final, mas ele é apenas o começo de um outro. Exatamente. Você não pode considerar que você vai fazer uma coisa absoluta, porque a partir do teu trabalho é que vão surgir novas contestações, novas ideias, e quem sabe até uma mudança, né, do conceito que você está apresentando. Né? Ninguém sabe, né, nessa sociedade da informação que nós vivemos aí, com tanta mutabilidade de comportamentos, né? De repente, tudo aquilo que se fala em termos de embasamento científico pode, daqui a algum tempo, mudar. Quantas coisas foram contestadas e apresentadas de formas diferentes e até melhores nos últimos 20 anos? Né? Vamos pegar só os últimos 20 anos. Né? E dentro da felicidade, né, já existem dois grandes casos, tá, disso, para eu citar. Primeiro, só te interrompendo, já que você vai entrar nessa seara, comenta alguma coisa sobre essa questão das gerações, das novas gerações, os conceitos de felicidade para as novas gerações são totalmente diferentes daquelas que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Exatamente, é interessante. A última revista a última não, acho que foi Abril, a revista da Você RH, ela trouxe um compilado bem interessante aqui. Até acho que eu tenho separado aqui algumas informações em relação a isso aqui. Porque a geração Y, né, tá ali em torno de 26, 40 anos, ela busca... O que traz felicidade para elas do trabalho quando elas são questionadas, né? Até eu tenho aqui na mão, olha... No caso da geração Y, 90% aspira oportunidades de desenvolvimento, 75% valorizam o equilíbrio entre a vida pessoal, 59% vão considerar salário e benefícios como aspectos muito relevantes, 53% querem trabalhar em empresas com valores de costura respeitados. Ou seja, quando a gente olha esses itens aqui, a gente vê alguns traços da teoria da autodeterminação do Richard Ryan e do Edward Deci, que foi mais popularmente disseminado na obra do Daniel Pink, né, quando ele fala da motivação 3.0, lá que ele vai trazer os elementos dessa pesquisa. A gente vê aqui senso de competência, a gente vai ver aqui autonomia e vai ter pertencimento. Né? Oportunidade de desenvolvimento. Cara, eu quero ser melhor no que eu sou, competência. Eu quero valorizar equilíbrio profissional. Aqui a autonomia. Né? Porque se eu não tenho autonomia para decidir algumas coisas da minha própria vida pessoal, cara, alguma coisa está errada. Né? Consideram salário e benefícios, querem trabalhar com valores e culturas respeitados. Ou seja, eu quero pertencer a um lugar onde eu tenha orgulho de estar. Então a gente vê a teoria da autodeterminação de formas, conceitos diferentes aqui na geração Y. Quando a gente vai para a geração Z, a coisa muda um pouco. Olha só. Primeiro, que o primeiro percentual
foi lá na casa de 75%. Quando a gente vai para a pesquisa da geração Y, ele vai para a casa de 33%. Olha só, 33% querem ser donos do seu próprio negócio. Ou seja, o fato de ser 33% já mostra uma diversidade maior, não é uma unanimidade da percepção da geração Y. Ou seja, o digital parece que permitiu uma espécie de miscigenaria. Essa palavra aqui eu tranquei a língua. Uma variedade cultural. Vamos trocar quando a gente trava a língua, né? Isso aí. Né? Uma variedade cultural que não traz mais uma uniformidade dentro da geração Y. Né? Esse primeiro percentual aqui eu já interpreto dessa maneira. Então, 33% querem ser donos dos seus próprios negócios. 19% querem trabalhar com causas sociais e ecológicas. Olha o senso de pertencimento, de propósito aparecendo mais forte na geração Y. 15,7%, isso é um aspecto interessante. Lá na pesquisa da geração Y, salário e benefícios eram importantes. Aqui na pesquisa da geração Z, 15% querem ter muito dinheiro. Olha que interessante, 15, quase 16% aqui querem ter muito dinheiro. Um aspecto que a gente já vê, reflexo de um pouco da nossa conversa anterior, quando a gente fala de querer o que o outro tem. Né? Quando eu vejo uma rede social de ostentação, não, peraí, eu quero aquilo, achando que esse muito dinheiro vai trazer a felicidade. Enquanto que já existem algumas pesquisas apontando que dependendo, né, do seu estado interior, de como você usa o seu dinheiro, se você consegue mais dinheiro, você é menos feliz. Porque você não consegue gerenciar algumas coisas que vêm junto com esse muito dinheiro. Então, se eu tivesse responsabilidades, enfim, né, ou excesso de prazeres, enfim, que podem prejudicar o comportamento e até prejudicar o senso de propósito posteriormente. Então, algumas coisas interessantes aqui que a gente vê aqui. Nessa pesquisa aqui da geração Z, a gente não consegue mais enxergar tanto a teoria da autodeterminação quanto na primeira. Né? Onde é que está o senso de autonomia aqui? Né? Dono do seu próprio negócio. Né? Onde é que está o senso de pertencimento? Talvez no trabalho ecológico. E o senso de competência? O senso de competência parece que ser um item que falta aqui na geração Z. Né? O senso de fazer algo que eu me sinta competente, a maestria do Daniel Pink. Né? Então, esse é um debate interessante que hoje a gente não vai ter uma resposta definitiva porque a geração está em andamento aí no mercado de trabalho. Mas o que a gente percebe que pós-pandemia, aí sim esse é um dado mais relevante, pós-pandemia a gente tem uma reestruturação de valores, que aí culmina na grande renúncia aí, que é um evento, né, um acontecimento, um fato onde as pessoas estão pedindo demissão porque não querem mais estar onde estão. Elas, depois da pandemia, pararam, refletiram, né? Não, peraí, o que eu fazia antes não faz mais sentido. Né? Tanto que até tem um outro dado que eu acabei não trazendo aqui. Mas a maioria das... O efeito home office. O efeito home office. Olha que interessante. Uma pesquisa da Robert Half, ela mostrou que profissionais, aqui cenário Brasil, tá? Eu até tentei procurar alguma coisa do Japão aqui, acabei não achando. Mas olha que interessante. 49% dos entrevistados, uma amostra de 2.000 aproximadamente, diversos estados aí, a Robert Half é boa nessa questão de pesquisas, querem buscar novas oportunidades em 2022. Imagina, pega uma empresa, né, enfim, se você é líder de uma empresa que tem aí 100 pessoas trabalhando contigo, segundo, né, tendências aqui, cara, 49% dessa galera que está contigo aí está pensando em buscar nova oportunidade. Como é que você vai repor essa galera? E aí entra nos impactos, né, do que acontece quando eu não cuido da felicidade do meu povo ali, do meu time. Acontece isso. As pessoas, elas vão querer sair, porque, cara, se eu não tenho o que eu busco, né, depois dessa reestruturação cultural aqui, de que eu não quero fazer o que eu fazia antes, opa, peraí, eu vou fazer isso em outro lugar. Mas aí bate bastante na questão da felicidade corporativa, né? É uma preocupação Exatamente. nova, uma preocupação nova que as organizações devem ter, até para que você mantenha o seu quadro, né? Porque eu sempre digo que empreendedor não é empresário. Empreendedor e empresário são coisas diferentes. Você pode empreender dentro de uma empresa na qual você não é proprietário. Né? Exatamente. Essa noção, essa responsabilidade, vamos dizer assim, essa felicidade de ser um empreendedor tem que ser reconhecida. E aí muitas empresas pecam.
Eu vi aí algumas postagens nessa semana aí, referente do Dia das Mães, né? Muito significativos, até de que não adianta você fazer textos grandes elogiando as mães se você descarta as mulheres nas entrevistas de emprego porque elas são mães, né? Porque têm filhos. Então, você está sendo incoerente, né? Entre outras coisas que eu vi por aí, né? Mas eles têm razão em fazer esse tipo de postagem, porque se você não cuidar hoje da felicidade, efetivamente, dentro do conceito de felicidade individual, claro que a empresa tem um propósito, tem uma missão, tem uma visão, tal, etc. Mas cada elemento, cada ser humano dentro dessa organização, ela vai dar o melhor de si, né? E precisa ser reconhecido como estar realmente dando o melhor de si na construção daquele objetivo da empresa, empresarial. Porque a empresa é um ente imaginário, né? Ele é composto de pessoas. Então, se eu tenho uma empresa composta por pessoas, eu tenho que cuidar da felicidade dessas pessoas, do estado de felicidade dessas pessoas, né? E aí a gente entra numa questão aí, como é que nós vamos cultivar esses ambientes? Isso é interessante. Existe uma base, né? Existem vários aspectos aqui. A gente até nossa conversa aqui a gente já vem falando sobre eles. Por exemplo, a gente falou da teoria da autodeterminação do Richard Ryan e Edward Deci, que quando a gente vai estudar outros conceitos ali, por exemplo, o próprio trabalho de motivação intrínseca e extrínseca do Daniel Pink, a felicidade extrínseca, vamos dizer assim, né, trazendo um trocadilho aí com a motivação, é aquela que vem e vai rápido, né, relacionada ao prazer. Uhum. Né? Já uma felicidade intrínseca, que está relacionada a esses elementos da teoria da autodeterminação, é algo que vem de dentro, algo mais duradouro e algo mais sustentável, como, por exemplo, é o que a gente vem buscando aqui em relação a essa sensação de que possui sentido e vale a pena o tal do propósito. Então, só que existe um elemento que eu chamo de alicerce. Né? Na verdade, não fui eu que dei esse nome, né? Vem de uma pesquisa do Google esse nome do alicerce relacionado à segurança psicológica. Uhum. O que vem esse conceito de segurança psicológica? É um termo, enfim, né, cunhado aí, lá em 1970, mas que veio à tona quando uma pesquisadora de Harvard chamada Amy Edmondson trouxe algumas pesquisas falando que em ambientes onde eu posso me expressar, eu tenho segurança psicológica, onde eu posso me expressar sem ter o medo de ser punido. Enfim, ela fala lá de uma pesquisa muito, muito breve, 2 grupos de enfermeiras. Um grupo de enfermeiras se comunicavam muito bem, tinham segurança psicológica, e o outro grupo não tinha. Aí, o que ela foi cruzar o resultado de erros hospitalares desses grupos de enfermeira. Ela descobriu que o grupo que tinha melhor comunicação errava mais. Aí ela ficou enlouquecida. Como é que pode? Tudo que eu sei sobre a vida está errado? Quer dizer que as pessoas que se comunicam menos são mais assertivas? Na verdade, não. O que aconteceu? Quem reportava os próprios erros eram as próprias enfermeiras. Então, o grupo que tinha melhor comunicação não errava mais, reportava mais erros. Quando colocaram um pesquisador às cegas no hospital, eles descobriram que as equipes que não tinham boa capacidade de comunicação, ou seja, não tinham bons gestores, que geravam segurança para as pessoas expressarem seus erros, seus acertos, seus anseios, eles erravam mais. Ou seja, quando eu errei e falo, eu errei, o resultado final vai ser, nós vamos acertar mais, porque nós vamos poder corrigir futuros erros. Agora, se eu tenho um ambiente onde eu levanto a mão e falo, eu errei, cara, peraí, e tu toma aquela porrada que a gente sabe que existe no mundo corporativo, ou aquela charada numa reunião, aquela exposição desnecessária, muitas vezes conectada até com assédios morais, o cara levanta a mão uma vez, e ele depois, não vou falar mais. Eu vou falar do corredor. Aqui na reunião não vou contribuir mais. Internamente, talvez eu até possa colaborar. Então, sem essa base, sem essa segurança psicológica no ambiente, é difícil eu pertencer em algum lugar. Sem ter essa segurança psicológica, é difícil eu ter um senso de autonomia. Porque eu vou pensar em fazer alguma coisa. Não, peraí, se eu vou fazer, cara, vou tomar uma porrada, então eu não consigo. Qual é o propósito que eu vou sentir, né, em relação a isso? Que propósito que eu tenho num lugar onde eu não posso ser eu mesmo? Onde eu tenho uma ideia, eu penso em falar na reunião e... Não, peraí, não vou falar porque aqui não existe... Quando a gente fala de cultura, é muito complicado, né? É um assunto extremamente complexo. Né? Mas existe uma cultura de segurança psicológica ou de ausência de cultura psicológica, ela está invisível. Né? Tem um trecho de uma poesia que eu gosto muito, que é quando a gente chega no escritório
existe uma atiradora de língua, de facas com a língua afiada, explicando a regra do jogo. Ninguém contraria o chefe porque ele gospe fogo. Ou seja, tipo, ela é uma cultura invisível ali, né? Uma poesia do Alan Dias Castro, onde ele vai falar sobre o escritório, enfim, uma sátira da vida no escritório mais antiga, mas que está muito relacionado com hoje também. Muitas vezes a gente chega no ambiente corporativo e cara, não vai falar lá, tu é louco, olha o que tu falou na reunião. Não, depois de alguém chega para ti no corredor, ou depois no inbox, né? Porque o corredor virou inbox. E aí, cara, então, sem essa cultura de segurança psicológica, é difícil fazer isso. E aí, mas Márcio, da onde exemplos de que essa segurança psicológica é tão importante assim para cultivar essa felicidade no ambiente de trabalho? O Google fez uma pesquisa chamada Projeto Aristóteles. Tá? Eu não me lembro exatamente o número, mas diversas equipes do Google foram avaliadas e eles descobriram que 5 elementos comuns em equipes de alta performance que entregavam resultados e tinham boas conexões. Né? Era um grupo sustentável, microequipes sustentáveis. Né? Colegas confiáveis, ou seja, relacionamento, senso de pertencimento, objetivos claros, né? Ou seja, cara, vou ter senso de competência se eu tenho objetivos claros, crença no impacto do trabalho, senso de propósito, trabalho individualmente relevante, senso de competência, gritando aqui. E qual era o primeiro que sustentava as outras 4 que eles descobriram nessa pesquisa? Segurança psicológica. Se eu tenho um ambiente onde eu não consigo extrair o máximo das pessoas, cara, não faz sentido, eu não vou ter performance, eu não vou alcançar os objetivos, ou talvez vou até alcançar medianamente, né, na base do chicote, muitas vezes, né, do antigo chicote, muitas vezes ainda presente, né, de uma forma muitas vezes invisível. Como tem. E como tem, né? E o que eles descobriram? Pessoas extremamente talentosas, geniais, né? Eu sempre digo assim, cara, o Google não contrata qualquer pessoa, né? Dificilmente você vai ter uma pessoa mediana lá. Aí, imagina o top do Google. Cara, o cara é outlier, fora de série, enfim. Essa pessoa não conseguia expressar o seu máximo se ela estava dentro do ambiente onde ela não conseguia se expressar, no ambiente sem segurança psicológica. Então, cara, a genialidade, muitas vezes, ela tá ali dentro da empresa da gente, só que a gente cria um ambiente de, cara, não, peraí, não pode falar. E a segurança psicológica, se a gente for num outro aspecto mais ainda cultural, a gente vai bater no ego. Né? A gente vai bater no ego, porque além de ter essa questão de não poder se expressar, por simplesmente ter um histórico cultural que foi passado de geração para geração, existe o ego. Não, peraí, você vai discordar do que eu estou falando? Não, peraí, se você discorda do que eu estou falando, você está discordando de mim, você está machucando eu aqui dentro. Então, aí vem o ego, vem o orgulho, e aí entra uma batalha de egos dentro do mundo corporativo que complica demais todos os outros elementos que a gente vem falando aqui que compõem esse bem-estar, essa felicidade no trabalho. Os falsos líderes. Então, os falsos líderes, né? O chefossauro, né? O chefossauro, os chefes, né, arcaicos, né, que estão em espécie de extinção, e a gente, né, até nem tô sem meu chapéu do Indiana Jones aqui, mas enfim, nós aqui estamos como caçadores de chefossauros para eliminar, né, extinguir, né, ou curar, né, não vamos falar em exterminar, né, e curar aí os chefossauros para que, ou trocar de cargo, né, ou trocar de lugar, né, desce uns 2 níveis ali, só não lidera ninguém. Novas habilidades neles, né? E quais seriam as habilidades? Importante, cara. Vamos lá. Primeiro, humildade, né? Como é que a gente vai desenvolver uma habilidade que reduza o ego das pessoas? Né? Porque muitas vezes a segurança psicológica ela está associada a um ego inflado de um gestor com uma caneta mais forte do que as pessoas que estão ali no ambiente. Né? Como é que a gente cura isso, né? A empatia é uma palavra muito batida, né? Romantizada, assim como coaching, como diversas outras palavras aí. Romantizada e mal utilizada, né? Porque as pessoas não mal sabem o que é empatia. Exatamente. Eu sempre falo, né? O que é empatia? Aí a pessoa, no teu lugar eu faria isso. Não, meu velho. O que eu faria no teu lugar se chama o que eu faria no teu lugar. Empatia é outra coisa, né? O que eu faria no teu lugar não é empatia. O que eu faria no teu lugar é o que você faria com a sua bagagem, com a sua estrada, com as suas
com as suas cicatrizes, né? Com a sua história de vida. Empatia é tentar entender, é um exercício cognitivo que pode se tornar emocional, ou é emocional, a gente sabe o sistema espelho, enfim, que acontece, que nós temos, onde cara, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, se eu tivesse essa realidade, né? É um exercício cognitivo que é difícil de fazer para muitas pessoas, né? É difícil entender essa... A gente comentou lá no começo, né? A respeito da felicidade da percepção. Eu tenho experiências diferentes de todas as pessoas que estão vivendo aqui. Podem ser similares, mas são diferentes. Só eu tive ali naquele lugar com o meu olho assistindo desse jeito. E a pessoa você que está assistindo, nós aqui, cada um teve a sua também diferente. Isso vai construir uma percepção diferente dos aspectos. Né? Que sejam eles, por exemplo, aqui a felicidade no trabalho ou a forma que eu vou conduzir minha equipe, como é que eu vou liderar. Então, entendo que são muitas habilidades, mas eu acho que estou olhando, acompanhando o relógio aqui, eu diria que a empatia seria o começo, né? Esse despertar, né? Um líder que não consegue exercitar essa empatia, que não consegue enxergar a realidade daquela pessoa que está ali, né? Não está vestindo aqueles sapatos, ela vai continuar sendo um chefossauro. Você fez uma palestra bem interessante sobre o chefossauro, né? De repente nós vamos te chamar aí depois para falar sobre isso também. Vamos lá, vamos lá. É um tema que eu gosto bastante. Desculpa, Patrícia, não escutei, Patrícia. você agora falou um pouquinho, você está muito quietinha hoje. Não, eu tô aqui prestando atenção em tudo e ao mesmo tempo deixando pro final aqui para fazer uma série de um resumo, né? Que eu acho que teve pontos muito importante, por exemplo, quando tava falando do caminho, né? Que a pessoa deixa a felicidade sempre pro final. Ah, se eu for para tal lugar, o dia que eu me formar, o dia que eu conseguir tal serviço. Aqui no Japão tem muito isso, na comunidade brasileira. Então, acho que isso foi um dos pontos, assim, super interessante, que vai servir muito para a comunidade brasileira, americana do Japão, né? Entender um pouco isso. E também a questão da geração, né? Eu estava aqui, enquanto eu estava ouvindo, lembrando da época que eu cheguei aqui, do pessoal que está chegando no Japão, as coisas que eu escuto, né? Falando, antigamente o pessoal falava, olha, ir para o Japão, né? Você vai ganhar muito dinheiro, em tantos anos você já compra sua casa, você volta para o Brasil, e aquela padrão que fazendo isso é a felicidade tá aí, né? E hoje não é mais assim aqui. A coisa que mudou, né? O pessoal que está chegando agora estão vendo que você trabalha, tem uma condição de vida boa aqui economicamente, né? Mas você não se torna um milionário da noite para o dia, né? Nem no Japão e nem para voltar para o Brasil, um milionário. Né? Mas o que é outro ponto que eu também vejo aqui é que o pessoal está buscando outras formas, não ficar dependente, por exemplo, de trabalhar em uma fábrica. Estão buscando crescer profissionalmente, crescer como pessoa, oportunidades, né, no trabalho. E aí volta aquela do chefossauro, porque aqui no Japão tem um monte. E o dos japoneses, eles ainda mantêm aquele costume antigo, tradicional, que você tem que se comportar de certa maneira para falar, inclusive até para parar com a mão, dependendo da reunião do local que você tá, você tem que abaixar até tantos ângulos, a postura da cabeça. Então tem uma série de coisas, né, que é muito ainda fechado, muito tradicional. Não é que é ruim, mas não tem essa flexibilidade. E isso, tanto na vida pessoal, assim, dos japoneses, quanto no modo corporativo, né? Então, por exemplo, numa reunião, imagina que um funcionário que está ali assistindo a reunião vai levantar o dedinho para dar opinião. Jamais acontece no meio japonês. O que para nós, brasileiros, já é normal. Às vezes você querer se expressar, falar, não, eu não concordo com esse ponto. Não. Primeiro chega lá o chefe, senta, escuta todo mundo. Se alguém tem sua opinião, depois você conversa nos bastidores, porque na reunião, não sei para que tem reunião, né? Porque ali você não fala nada, você só escuta. Então, a velha reunião podia ser um e-mail, né? Passa todas as informações, fala, ponto 1, ponto 2, 3,
perguntas no final, porque você não pode interromper no momento que está sendo falado, e no final ele termina a reunião. Muito obrigado por comparecer. Qualquer dúvida, vocês conversam entre vocês. É tipo assim, resumindo, né? E eu, né, passei por uma situação aqui no Japão de um chefe nesse sentido, né, que não podia expressar, né, a minha opinião, se eu não estava de acordo com a situação ou com o que estava sendo decidido, né, se eu levantasse ali, não, mas eu não é assim, eu não estou de acordo com isso, né, aí já me cutucava, melhor você ficar quieto, ó. Ficar quieta, não falar nada. Depois a gente conversa ali atrás e tenta resolver isso. E isso me feria, né? A minha pessoa, a minha essência, a minha personalidade. Até que chegou um momento que eu falei, não consigo mais trabalhar aqui, porque isso já não tá mais condizendo com o estilo de pessoa que eu sou. Claro que eu não sou daquela que vou lá, vou ficar brigando, batendo boca, mas também, se eu não tô de acordo com o que está sendo feito, isso começa a me ferir, né? E isso vai me deixando triste e vontade de. Ah, não dá nem vontade de você ir trabalhar num lugar assim, onde você não pode ser você, né? Já começa por aí. Você não sabe se você falar A, você tá fazendo uma coisa certa. Se você fala, você leva bronca. Se você não fala, você leva bronca, né? E aí você fica aquela, eu vou, não vou. Fico aqui, vou pra lá, vou pra cá, né? Igual o João Bobo, né? Você fica dando aquela voltinha, né? Eu me sentia desse jeito, né? Até que chegou um momento e falei, não posso. Aqui eu não posso mais, né? Desistir desse serviço. Gostava muito porque trabalhava muito com a comunidade brasileira, né? Ajudando com traduções, essas coisas, né? Mas mais na parte de trabalho, né? Aí eu resolvi sair e fazer aquilo que eu gosto, né? Que era traduzir. Maravilha. E muito legal ouvir a tua história, esse relato, porque acho que ele conversa muito com o que a gente conversou hoje aqui, e culmina numa palavra que a gente não falou ela diretamente, mas ela está muito relacionada, que é o engajamento. Né? Tudo isso que a gente vem falando aqui, ela resulta em uma coisa final lá que está relacionada à felicidade no trabalho, engajamento. Né? Quando você fala, cara, pô, eu não tinha nem vontade de ir trabalhar, cara, qual seria o teu nível de engajamento, né? O teu potencial de execução, né? Eu enxerguei um dos gêniozinhos, você agora como uma das gênias lá, dentro de um lugar com alto potencial, mas eu não consigo expressar, eu não consigo colocar isso pra fora. E, cara, aí eu vou pra grande renúncia. Mais uma coisa que a gente falou de novo. Peraí, se eu não posso fazer aqui, eu vou cuidar em outro lugar. Né? E, de certa forma, quem está perdendo é a empresa, que está perdendo uma pessoa com alto potencial de entrega, de engajamento, enfim, não explorado. Né? Enfim, é uma semente, parece. A semente aqui, cara, ela é demais. Ela vai dar frutos maravilhosos para nós. Não, mas peraí, não põe ela na terra. Não dá água, não. Deixa essa semente na terra aqui, deixa ela ali, porque ela não pode contribuir, né? E esse culminante final aí da felicidade no trabalho, ela está muito relacionada ao engajamento. Se eu tenho autonomia, se eu tenho pertencimento, e tudo isso começa com segurança psicológica, se eu tenho reconhecimento no lugar onde eu estou, se eu tenho senso de propósito, se eu tenho esses elementos aqui que eu comentei, eu posso me engajar. E quando eu me engajo, né, eu me sinto bem, felicidade no trabalho, eu vou vivenciar o flow, né? Enfim, vou ter experiências de flow no mercado, no ambiente de trabalho, enfim, muitas. E uma outra coisa, Márcio, que essa questão toda da felicidade é uma coisa hiper importante, obviamente, né? Mas ela não pode ser tratada como modismo, né? Importante. Importante. Cara, isso é interessante. Olha só, a gente até pensa que felicidade, ciência da felicidade é uma coisa de hoje, né? Só para você ter uma noção, em 1970, um pesquisador chamado Edward Diener, ele estava estudando felicidade. Ele decidiu estudar felicidade. Sabe aquele despertar lá daquelas universidades americanas, década de 60, 70? Aí quando ele falou para os seus orientadores disso, eles falaram, não, cara, isso aí não vai dar certo, cara. Felicidade, tu não pode falar de felicidade. Quem vai misturar felicidade com ciência? E aí ele falou, não, se eu não posso falar de felicidade, sobre o que eu posso falar? Ele mudou a palavra. Ele falou bem-estar subjetivo. Né? Aí daí surgiu esse termo científico, bem-estar subjetivo. Lá em 1970. Hoje, depois da pandemia aqui,
existe, essa temática está em voga, está em alta, né? Por todos os motivos que a gente, por esse grande período sabático aí que muita gente viveu enquanto estava confinado, enquanto estava no home office, enquanto teve experiências diferentes das que tinha anteriormente, mostrando que existiam jeitos diferentes de fazer as coisas que elas faziam. Mas, cara, eu tenho revista aqui, por exemplo, cara, ó, vamos lá, deixa eu ver, essa aqui, setembro de 2010. Né? Revista Galileu. Do setembro de 2010 já era capa de revista. Fevereiro de 2010, vai ficar ao contrário, né? Mas enfim, cara, sobre como ser mais feliz aqui, baseado em ciência. Mais de 2002, uma série de revistas aqui, cara, que a gente vai ter de épocas anteriores que já falavam isso que a gente está falando hoje. Né? Cara, basicamente, muito do que a gente está falando aqui está escrito aqui, cara. Vai lá, agosto de 2011. Essa revista aqui eu odeio ela, porque ela tem balão. Ela tem balão na capa. Eu fico pé da vida, porque daí, quando você fala de felicidade, é por isso que um executivo, um CEO, muitas vezes não escuta. Porque ele pensa que felicidade, eu não vou colocar balão na minha empresa, eu quero resultado, eu quero número. Só que ele não está entendendo a correlação que existe entre felicidade, bem-estar e engajamento. E aqui só um ponto importante. O executivo que trata a felicidade unicamente com o objetivo de produtividade, ele vai ter o efeito rebote. Tá? Ele até pode ter um bom efeito no começo, mas ele vai ter efeito rebote. Porque até já tem meme sobre isso hoje em dia. Se a pessoa tá mal, né? Pô, você não tá legal aqui, vem aqui, faz esse programa aqui de bem-estar que a gente cobrou da consultoria tal, vai lá, faz e vê se melhora. Peraí, olha o jeito que eu tô tratando, né? Mais uma vez, sempre depositando toda a responsabilidade na pessoa, na felicidade enquanto... exatamente. Vai lá, se não fizer depois disso, joga a carta fora do baralho aí. Pessoa descartada. Né? E vai ter um efeito rebote, porque é extrínseco. É extrínseco. Né? Então, se a gente não tomar cuidado e tratar a felicidade com viés de sustentabilidade, né, de realmente interesse no bem-estar, só unicamente, não, vocês precisam ser felizes porque vocês precisam produzir mais aqui. Cara, tinha que... Peraí, desse jeito eu não quero ser feliz, né? Aqui, sendo desse jeito, não tem sentido e não vale a pena, então eu vou fazer em outro lugar. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter em relação a isso. Não virar modismo. Ok, vencemos o nosso tempo. Márcio, muito obrigado. Você deu uma contribuição fantástica e eu acho que a Patrícia vai disseminar bastante essa gravação do pessoal dela aí no Japão, porque realmente... foi acima das expectativas. Eu agradeço a tua disponibilidade, né? E passo a palavra aí para a Patrícia. Primeiro você faz o teu fechamento, depois a Patrícia encerra aí para nós. Maravilha. Obrigado pelo convite. Né? Tem um trecho do Rubem Alves que ele fala de um pianista chamado Rubinstein. Né? Ele fala pro seu... Eu não posso vender show. Quem tem que vender show para mim é meu empresário. Porque se deixar, eu toco de graça em todos os lugares. Né? Então, falar sobre felicidade no trabalho é um pouco disso para mim. Estou precisando de um agente para vender as palestras, porque eu estou sempre... eu tenho causa em relação a isso, porque devido às minhas experiências passadas, eu sempre falo, cara, por que eu estudo tanto, cara? Para que ninguém mais precisa escolher entre ser feliz ou bem-sucedido. É basicamente por isso eu estudo sobre o assunto e transbordar esse conhecimento para as pessoas. Quero encerrar, de repente, uma história minha de 2 minutos. Acho que é bem interessante, até principalmente dessa temática do Japão aqui. É uma sala de aula, um professor levantou a mão, né, no ensino médio mais ou menos, e perguntou a mão, para que vocês estão aqui? E daqui a pouco os nossos alunos começaram com as suas respostas, né? A gente está aqui para aprender. Tá, mas para que vocês estão aqui? Para que vocês querem aprender? A gente quer aprender para tirar boas notas. Mas para que vocês querem tirar boas notas? A gente quer tirar boas notas para se formar. Tá, mas para que vocês querem se formar? A gente quer se formar para ter um bom emprego. Tá, mas para que vocês querem ter um bom emprego? Eu quero ter um bom emprego para conseguir dinheiro. E para que vocês querem ter dinheiro? Para conseguir realizar nossos sonhos. E para quê? E para que lá? Para quê? Para quê? Para quê? Até que um aluno no fundo da sala, tímido, para ser feliz. Aí o professor parou, deu um sorriso aqui de canto de boca, onde ele sabia que tinha chegado onde queria chegar. E aí ele perguntou, para que vocês querem ser felizes? Aí, silêncio na sala. Aquele mesmo aluno levantou a mão. Ser feliz? Para ser feliz. É a forma como eu falo da felicidade. Felicidade é a última resposta. Faço o desafio para vocês fazerem esse exercício aí com uma pessoa. Conversa com uma pessoa e fala, para quê, para quê, para quê, para quê? Vai ter 2 respostas no final.
ou para ser feliz, ou para ver alguém que essa pessoa ama feliz? E a resposta talvez seja ficar alternando entre uma ou outra. Perfeito. Se felicidade é a última resposta, por que não é a primeira prioridade? O que você não está fazendo? O que você está fazendo, né? Onde você está fazendo? Como você está fazendo? Se tudo que você faz é para ser feliz. Acho que é meu recado final. Obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Márcio, professor Pianaro, muito obrigado. Obrigada por esse fechamento brilhante, Márcio. Nem tenho mais palavras aqui, somente agradecer esse bate-papo genial de hoje e que o próximo mês, segundo sábado, nesse mesmo horário, estaremos aqui com o próximo convidado no Marui Table. E vou pôr esse vídeo aqui também no YouTube e logo que eu tiver configurado, eu faço o anúncio para vocês. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Obrigada, Márcio. Obrigada, professor. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu.